que nós temos hoje uma ausência de inteligência por parte de todos os candidatos ou pretensos candidatos ao governo do Estado. Não estão conseguindo compreender nos seus discursos o tripé que aflige a maioria da população do Estado do Amazonas. Governador Wilson Lima, se não fizer um alinhamento de rota, se não fizer um alinhamento na sua postura em relação à sua entrega, terá a sua eleição fadada ao fracasso, ou a sua tentativa de reeleição. Porque tem que atingir este tripé. O mais inexperiente aí é o governador Wilson Lima, que tem que trocar a equipe dele. Se ele não trocar a equipe dele de marketing, de comunicação, vai ter dificuldade. Eduardo Braga. Eduardo Braga, o mínimo dele na capital é 15 e o máximo dele, na minha opinião, é 25. Se o Eduardo tiver 15 na capital, equivale a 9. E no máximo 25, 15. Aí o Eduardo no interior. O mínimo do Eduardo no interior, eu diria que o Eduardo é um candidato de 30% no interior. Máximo de 40%. Que é bem difícil, pouco provável. Mas, se ele tiver 30 no interior, mínimo 30, ele faz 12. E se ele tiver 40, ele faz 16. Qual é o mínimo do Eduardo? 9 com 12, 21%. E o máximo do Eduardo? 15 com 16, 31%. Então já repare que o Eduardo, o mínimo dele é possível, é menor do que o máximo do amazonino e é bem menor do que o máximo... Não, é bem menor do que o máximo do amazonino, corrigindo, e é menor do que o Wilson Lima. Ou seja, olha a situação eleitoral, 24, 28 e 31, no melhor cenário de todos eles. O senador Omar provavelmente terá, no mínimo, sempre tem umas traições, 55 dos 61 prefeitos do interior para apoiá-lo. Se isso for verdadeiro, ele, mesmo perdendo na capital, mesmo sendo até o terceiro colocado, perdendo para o Coronel Menezes, perdendo para o Arthur, ele ganha a eleição para o Senado Federal. O Coronel Menezes, ele é um projeto bolsonariano, então aqui não tem ideologia, aqui não tem ideias, concepções, que não sejam as concepções e os conceitos e as afirmações do que o Bolsonaro é. Ou seja, as práticas que o Bolsonaro faz, os aliados do Bolsonaro meio que replicam, né? Eles têm é como se eles fossem cópias defeituosas do Bolsonaro, né? Ou seja, clones do Bolsonaro com os defeitos mais agravados do Bolsonaro, o que é temerário, né? Inclusive, né? Ter mais defeito do que o próprio Bolsonaro, não pisava no chão. O coordenador, inclusive, foi indicado por mim. O coordenador da campanha do Amazonino, quem trouxe ele para o Amazonas fui eu, Martinelli. Veio, ganhou muito dinheiro aqui, não me deu nem um abraço agradecendo, né? Ação de um conjunto habitacional, obra realizada, inclusive por um aliado seu que foi candidato a prefeito em Manaus, sua construtora que realizou a obra. Esses condomínios residenciais, das chamadas faixa 1, 1,5, 2, eles lamentavelmente depois de 6 meses, eles se transformam em verdadeiros guardiões, fortalezas do narcotráfico. Aqui em Manaus, todos esses condomínios que foram construídos nos últimos 10 anos são controlados pelo PCC, pelo Comando Vermelho e pela FDN, que é uma organização criminosa aqui do nosso estado. Ou seja, nós temos grife no mundo do narcotráfico. Ou seja, é impossível a gente aceitar nesses tempos qualquer tipo de situação que crie, né, a desigualdade social, beneficiando uma meia dúzia em detrimento daqueles que de fato precisam daquela residência. Claro que depois serão expulsos pelos narcotraficantes, como vem acontecendo. É uma alegria que, quem sabe, dure muito. Essas unidades, essas 500 unidades, começam a ser distribuídas e até ao longo do dia eu tive
já informação que há denúncias sobre problemas na distribuição das unidades ou beneficiando A ou B. Eu acho que a Prefeitura de Manaus, responsável, deve tomar todos os cuidados e evitar que um programa desse, que sempre é importante, um programa habitacional, não ocorra nenhum tipo de benefício, seja a favor de quem quer que seja. Para aquelas pessoas que acham que eu vou estar envolvido na eleição, como eu não tive envolvido na última eleição para prefeito, e agora essa de governador eu não vou estar, inclusive não estarei morando em Manaus, eu vou coordenar não, eu vou ser consultor de 2 campanhas fora do Amazonas, então vocês não me verão no mês de agosto e setembro do ano que vem aqui, eu não vou atrapalhar a vida de ninguém.